Boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui agradecendo o convite dessa casa amiga, que é o GEIP, para refletirmos juntos em mais uma oportunidade de estudo. E hoje vamos trazer aqui algumas expressões que estão no Evangelho de Jesus, para a gente refletir um pouco. Uma delas, quando Jesus disse, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou quando ele disse, deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Uma outra expressão que poderíamos tirar lá do Evangelho. Curai os enfermos que nestas cidades houver, e dizei-lhes que é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. O Evangelho, ele é repleto de citações, do início ao final, onde Jesus fala do reino de Deus. Em alguns momentos, vamos ver a expressão reino dos céus. Em várias passagens, vamos ver Jesus anunciando a vinda deste reino. E mais, nos convidando a fazer parte deste reino. Bem-aventurados os que são pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muitas citações. E lembremos, na própria oração que Jesus nos legou, ele nos convida a vir o reino de Deus para nós. Mas que reino será esse de que Jesus tanto falou, de que Jesus trouxe tantas vezes para nós? Que reino será esse que é prometido por Jesus ao que se fizerem como crianças? Que reino que só é possível alcançar aos que nascerem de novo? Que reino é esse que é dos pobres, que é dos que sofrem? Um reino onde os ricos teriam dificuldade de entrar. Um reino que não é para aqueles que apenas dizem Senhor, Senhor, mas sim para aqueles que realmente fazem a vontade de Deus. Que reino é este? Esta é a pergunta que trouxemos esta noite para a gente refletir. Será que, ao estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós que somos espíritas, e ao nos depararmos tantas e tantas vezes com esta expressão, já paramos para tentar entender que reino é esse? Onde estaria esse reino? O que é esse reino? Vamos buscar uma ajuda na revista O Reformador, de abril de 1977, quando está escrito lá que o reino de Deus é de paz e de felicidade inimaginável, destinado a todos os que se fizerem eleitos a estarem nele. Então, por esta definição que nós vemos lá no Reformador, poderíamos resumir que o reino de Deus, o reino dos céus, é um reino de paz e felicidade. Mais ainda, conforme o final da definição, destinado a todos os que se fizerem eleitos a ele. Ou seja, né, como que a gente se faz eleito? A gente busca conquistar.
Então, esse reino de Deus, nesta definição, seria um reino de paz e felicidade, mas também é uma conquista. E o Carlos Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, lá no volume 2, ele vem trazer que o reino celestial é a consequência da evolução do homem. Quando este atinge um estágio maior de espiritualização. Então, nós podemos agora, vamos dizer assim, aumentar um pouco esta definição resumida. Ao entendermos que o reino de Deus é um reino de paz e felicidade, que é fruto de uma conquista nossa, fruto da nossa evolução, fruto da nossa espiritualização. Então, se a gente for pensar que este reino é um reino de paz e de felicidade, quem não gostaria, hein, de viver num reino assim? Quem de nós iria dizer que não gostaria de viver num reino de paz, de felicidade, onde houvessem pessoas evoluídas espiritualmente? Se a gente for avaliar o mundo em que nós estamos vivendo hoje, o mundo em que a violência ainda impera, um mundo em que há países em guerra, uns contra os outros, um mundo em que há países com guerras internas, sejam oficiais ou sejam as movidas pela situação de violência entre as pessoas. Um mundo que, no momento, vive uma aflição causada por uma pandemia. Um mundo em que tantos jovens perdem o seu futuro por conta dos vícios. Um mundo em que nunca foi tão alta a incidência de transtornos mentais como a depressão, como a ansiedade e outros parecidos. Ao nos vermos nesta situação, não gostaríamos de viver num reino de paz e felicidade? E dentre as coisas que Jesus nos trouxe, nos ensinou, praticou para que nós aprendêssemos pelo exemplo, ele deu uma orientação tão específica sobre o reino de Deus que nós deveríamos ter um pouco mais, aliás, muito mais atenção. Quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso está em Mateus, capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus. Numa expressão mais popular, a gente diria: o resto vem depois. O resto, que é tudo mais, será consequência, porque Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Nós podemos entender hoje, então, que, buscando o reino de Deus, tudo o mais será uma consequência dessa conquista do reino de Deus. Uma vez que a gente já guarde, já anote, né, no estudo de hoje, que o reino de Deus é um reino de paz, que é um reino de felicidade, que é um reino que nós temos que conquistar, temos que nos fazer com que mereçamos, através do nosso progresso intelectual e moral, através da nossa maior espiritualização. Uma vez que a gente entenda isso, temos agora um segundo passo. Porque Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus. Tá. Vamos abrir o mapa para procurar onde fica esse reino. E vamos em caravana para lá.
Mas será que esse reino está no mapa? Se Jesus já dizia, o meu reino não é deste mundo, como nós vamos encontrar no mapa deste mundo? Meu reino não é deste mundo. E quando Jesus falou isso, ele estava entre nós, encarnado, porque Jesus continua entre nós. Nós não temos dúvida disso. Mas naquele momento ele estava encarnado. Então, ele estava colocando esta expressão relativa àquele mundo de encarnados, aquele mundo material, que é o mundo que nós, encarnados, estamos vivendo. Então, Jesus estava, na verdade, nos orientando a não procurar o reino de Deus na satisfação das coisas materiais. E Paulo, apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele vem confirmar quando ele diz que nem a carne e nem o sangue irão herdar o reino de Deus. Meu reino não é deste mundo. Mas se meu reino não é deste mundo, se o reino de Deus não é deste mundo, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós já não estamos neste reino, que não é aqui? Por que nós estamos hoje nesta Terra, neste planeta? Por que hoje nós estamos no Brasil, nesta época, nesta terra que é tão maravilhosa, que é tão linda, mas que tem também tantos problemas, tantas dificuldades? Por que eu estou vivendo neste mundo material? Já que o mundo de paz e felicidade, Jesus disse que não é aqui. Ao estudarmos a doutrina espírita, nós vamos aprender que nós estamos aqui encarnados para evoluir, para crescer espiritualmente, moralmente. Então, nós vamos ver que aquela definição que a gente viu há pouco, que nos mostra que o reino de Deus é de paz, de felicidade, mas é uma conquista da evolução moral, da evolução espiritual. Então, nós estamos encarnados para que, utilizando-nos da matéria, possamos crescer espiritualmente. E, usando da matéria, nós crescemos intelectualmente. O mundo vive hoje uma época de uma tecnologia tão avançada que às vezes assusta. Hoje a gente conversa com uma pessoa do outro lado do mundo, ao vivo, usando esta ferramenta, a tecnologia. Mas muito mais que isso. Hoje nós temos naves, nós temos equipamentos fora da Terra, nos trazendo imagens de como é lá fora. A parte intelectual da humanidade, desculpem, avançou muito, mas esta mesma intelectualidade, esta mesma inteligência que foi capaz de descobrir a radioatividade que é utilizada para detectar doenças, também pôde usar o conhecimento da radioatividade para produzir arma. Então, nós vemos que só alcançar
o avanço da inteligência não nos coloca no caminho deste reino de Deus, porque o avanço da inteligência não nos ajuda, só ela, a progredir espiritualmente. É preciso que, ao mesmo tempo em que nós avançamos no intelecto, nós temos que avançar também no lado moral, na espiritualização, para que possamos, a cada descoberta científica, que ela seja usada para a saúde das pessoas, para o bem das pessoas, e nunca para machucar ou matar alguém. Quando chegarmos neste ponto, poderemos dizer, sim, que estamos muito mais evoluídos, muito mais candidatos a este reino de Deus. Temos, sim, um longo caminho pela frente. Mas se ficarmos parados pensando em o quanto é longo este caminho, nós nunca iremos percorrê-lo. É preciso começar a andar, é preciso continuar andando. Então, nós vamos ver que, apesar do reino de Deus não ser deste mundo, é necessário que nós estejamos neste mundo para alcançar o reino de Deus. Porque, através deste mundo material, nós vamos crescer intelectualmente e vamos crescer moralmente. Temos que lidar com tudo que é deste mundo. Temos que nos alimentar. Então, nós encarnamos, estamos usando o corpo de carne e precisamos de alimento para manter este corpo funcionando bem. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que comer exageradamente. E isso não quer dizer que tenha que haver mesas onde a fartura é exagerada e, ao mesmo tempo, haja mesas vazias, onde não há um pão para se comer. Nós que estamos encarnados temos que nos vestir, mas isto não quer dizer que nós tenhamos que ceder às garras da vaidade, do orgulho. Isto não quer dizer que poucos tenham que ter tanta roupa, 40 pares de sapato, 100 pares de sapato, 50 vestidos, 40 calças, enquanto há pessoas descalças nas ruas. Isto não quer dizer que tenhamos que ser escravos da aparência física para impressionar o outro à toa. Porque, na verdade, será que estaremos impressionando realmente naquilo que interessa? Temos que viver na carne, nos relacionando uns com os outros, através da amizade, através do amor. Mas isso não quer dizer que tenhamos que usar a amizade para nos sobrepor ao outro. E isso não quer dizer que tenhamos que ter relações tão efêmeras, com prazeres momentâneos, sem compromisso nenhum, sem amor nenhum. Paulo já nos dizia, tudo pode nos ser lícito, mas nem tudo pode nos convir. E nem tudo pode nos convir porque muitas coisas podem nos trazer malefícios, podem até nos trazer um prazer momentâneo, mas elas nos afastam da nossa saúde, elas nos afastam deste caminho de uma paz verdadeira, de uma felicidade verdadeira, que é o que chamamos, o que estamos aprendendo aqui, que é o reino de Deus. Porque se exageramos no comer, poderemos ficar doentes. Se exageramos na questão da vaidade, poderemos, além de perder dinheiro com coisas que serão inúteis,
pior ainda, poderemos afundar no vício da vaidade, do orgulho. E, acrescentando, ou melhor, complementando o que vínhamos, assim, montando aqui nessa ideia do que é o reino de Deus, vamos ver. O reino de Deus é um reino de paz e de felicidade. É uma conquista individual que é feita através da evolução moral e espiritual. E aí vamos agora complementar buscando onde está esse reino. E aí, uma pessoa chamada Severino Barbosa, na revista O Reformador, lá de setembro de 2001, ele disse: o reino de Deus é a perfeita figura simbólica do reino de paz que cada homem deve construir dentro de si mesmo. E ele ainda complementa: esta conquista, ela é difícil, ela é trabalhosa, ela é longa e espinhosa, mas ela é muito benéfica. É um trabalho a ser realizado por cada um, na sua intimidade, e cujo resultado vai se projetar depois para fora. Então, nós vemos que este reino de paz, este reino de felicidade, é uma conquista nossa, mas ela é uma conquista íntima, interior. Não é comparada à nossa conquista de um sucesso profissional, que é uma coisa exterior. É uma conquista interior, sim, né? Mas ela vai repercutir mais no exterior. Ela é feita em conjunto. Muitas vezes você se junta com uma equipe de trabalho na sua empresa e esta equipe vai conjuntamente chegar ao sucesso de uma tarefa. Mas esta conquista aqui não. Esta conquista ela é interior, ela é individual. Não que ela não possa ser trabalhada em conjunto. Podemos nos agrupar para buscar trabalhar esta conquista, mas a conquista em si, ela vai ser individual. Ela vai ser íntima dentro de cada um. Porque não importa quanto tempo fiquemos em um grupo estudando a Boa Nova de Jesus, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando as obras básicas do Espiritismo, estudando todas as obras que vêm a compor este universo maravilhoso que é a doutrina espírita. Não adianta que estejamos juntos, até mesmo trabalhando no bem, junto com esta equipe com a qual nós nos agrupamos, se nós não estivermos fazendo isto dentro de nós mesmos. Porque é uma conquista interior. Ela não é exterior. Então, nós precisamos de um processo que seja contínuo, porque, conforme ele disse, ela é uma conquista difícil, trabalhosa, longa, ou seja, demora tempo. Ninguém conquista paz e felicidade de um dia para o outro. É uma conquista que vai levar tempo. É um processo que leva tempo. E nós precisamos deste processo para alcançar este reino de Deus. Bom, se este reino de Deus, nós estamos entendendo, então, que ele não é um local, que ele é uma conquista interior, quer dizer que o reino de Deus está dentro de nós? Eis que o reino de Deus está dentre vós. Jesus disse isso. Nós vemos algumas interpretações que buscam entender que o reino de Deus está dentre vós, seria o reino de Deus no meio das pessoas, entre as pessoas. O que pode ser uma verdade.
Enquanto existem outras correntes que interpretam o reino de Deus está dentro de vós. E nós não precisamos atuar na falsa dualidade, de dizer que isto é o certo ou aquilo é o certo. As duas são verdadeiras. O reino de Deus está dentro de nós, quando nós temos dentro de nós a paz. Quando nós estamos conquistando dentro de nós as virtudes, quando nós estamos afastando de dentro de nós os vícios, os defeitos, e ela é uma conquista, e nós estaremos também nesta conquista, fazendo com que seja verdadeira a expressão, o reino de Deus está dentre vós, porque fazendo esta conquista interior, uma comunidade fazendo esta conquista interior. Então, o reino de Deus está dentro de cada um. O reino de Deus está dentro desta comunidade. E aí, não importa se nós estamos no Rio de Janeiro, no Brasil, na Alemanha, na África, na China, o reino de Deus estará onde nós estivermos, porque ele estará dentro de nós. E se estivermos agrupados, estará dentro desta comunidade. E como fazer isso, então? Como conquistar este reino de paz e felicidade dentro de nós? Como adquirirmos as virtudes que nos faltam? Como incrementarmos as virtudes que ainda são muito fraquinhas dentro de nós? Como afastar de nós os defeitos e os vícios? Como tirar de dentro de nosso íntimo os defeitos e os vícios que nós temos? Como nos melhorarmos nesta vida? Como nós podemos fazer para resistirmos a todos esses convites que nos são feitos pelos prazeres efêmeros, por ter mais e mais, por comer muito, enquanto o outro não tem o que comer, por dar maior valor à nossa aparência exterior, esquecendo do mais importante? Esta mesma pergunta, vocês sabem quem que fez? Allan Kardec fez esta pergunta aos espíritos. E esta pergunta está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí a espiritualidade superior respondeu. Um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. A resposta simples que a espiritualidade nos trouxe, mostrando-nos qual o meio que nós temos, que é o mais eficaz para adquirirmos as virtudes que vão fazer crescer em nós a conquista do progresso espiritual, é nos conhecermos a nós mesmos. Parece até que é uma coisa básica, né? Mas se formos analisar pelo que a gente vê da sociedade em geral, nós vamos ver muito mais que a gente conhece muito o outro. E se for para falar de defeitos e vícios, a gente conhece muito mais o outro. Mas Kardec complementa esta pergunta dizendo: nós conhecemos esta verdade. Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está justamente nisso, em se conhecer. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer para nos conhecermos? E aí a espiritualidade, na voz de Agostinho, Santo Agostinho, desencarnado, vem trazer
o exemplo vivo, a dica para nós todos. E ele disse assim: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência. Eu passava em revista tudo o que eu havia feito e eu perguntava a mim mesmo se eu não faltara a algum dever. Se a ninguém eu tinha dado motivo de queixas. E foi assim que eu passei a me conhecer e a ver o que havia dentro de mim que necessitava ser mudado. Então, faz essa pergunta a você mesmo. Interrogue-se do que você tem feito. Interrogue-se de qual objetivo quando você fez tal ou qual coisa. Se interroga sobre se você fez alguma coisa que, se fosse feita por outro, seria alvo de censura. Melhor ainda, pergunte a você mesmo se você fez algo que você não teria coragem de confessar a ninguém. E ele complementa. Pergunta ainda mais a você mesmo. Se Deus me retirasse da terra neste momento, o que chamamos de morte do corpo físico, eu teria que temer o olhar de alguém ao chegar no mundo dos espíritos, onde não existe nada que possa ser ocultado? Então, Santo Agostinho vem trazer para nós, ele vem trazer para nós a verdadeira dica. Ele vem trazer para nós uma receita de bolo, se assim pudermos chamar. Uma prática para que nós possamos, dia a dia, nos avaliarmos, para nos conhecermos, para podermos nos melhorar. Como tem sido o meu comportamento para com a minha família, com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos? Como eu tenho me comportado perante as situações que a vida vem me oferecendo? Aquela crítica que eu recebi daquela pessoa que me afetou tanto, era uma coisa descabida? Essa pessoa só falou aquilo porque ela estava com raiva de mim? Porque ela tem inveja de mim? Porque ela não gosta de mim? Motivada apenas pela contrariedade dela? Ou será que essa pessoa conhece algo, percebeu algo que eu não percebi em mim mesmo? Vejam bem, não é a dica de aceitar que tudo o que nos falam é verdade, mas também é de mudar um pouco o pensamento ou a atitude de rechaçar toda e qualquer coisa negativa que alguém fale a nosso respeito. O meio termo, o equilíbrio seria avaliar por que esta pessoa falou isso. Porque pode ser, sim, que essa pessoa esteja apenas envolvida por uma névoa densa e negativa, por uma revolta que, na verdade, não tenha nem justiça, nem motivo para tal. Mas pode ser que ela tenha, sim. Pode ser que alguma ação, alguma omissão, alguma coisa que nós a fizemos, alguma coisa que nós já falamos, possa ter motivado que ela tenha esta percepção a nosso respeito. E aí, esta pessoa, neste momento, ela pode estar sendo um instrumento que a providência divina aproveitou para nos alertar. Por exemplo, eu hoje, neste exame diário, que eu começo a fazer agora à noite, eu me contrariei demais com alguma coisa que não tem a mínima importância?
Eu me contrariei em exagero por ter recebido uma crítica que nem era tão forte assim. Eu me preocupei exageradamente com a aparência exterior, com a posição social, com o meu prestígio. Porque se eu tiver agido assim, eu poderia estar nas malhas do meu orgulho, da minha vaidade. Então, eu já percebo que eu tenho duas coisas a combater em mim mesmo. E ao ver que uma pessoa conhecida passou por mim com o seu carro 0 quilômetro, último modelo, top dos tops, e na mesma hora um sentimento de querer igual ou maior do que aquilo me veio na mesma hora. Ao saber que alguém vai fazer uma viagem, passear pela Europa, e eu fiquei com um sentimento, por incrível que pareça, eu não me alegrei por a pessoa estar conseguindo esta coisa tão boa. Não, eu desejei que eu estivesse conseguindo no lugar dela. Será que eu tenho dentro de mim o vírus da inveja? E naquela oportunidade que eu tive hoje de comprar algo que seria útil para mim, queria trazer um momento de prazer, de alegria para a minha família, mas eu preferi não fazer isso e deixar guardado o dinheiro. Eu preferi guardar porque o momento está difícil, não podemos guardar à toa. Não, eu quis guardar porque eu não quero me desfazer do dinheiro. Mas será que isso é um sinal de avareza? Que é também um defeito que me afasta do sentimento de paz e de felicidade? Então, será que eu tenho mais esta coisa para melhorar em mim mesmo? Nós poderíamos repassar cada situação do nosso dia para que assim avaliarmos onde estão os pontos que nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos. Agora, se eu não sei o que é o orgulho, se eu não sei o que é a vaidade, o que é a inveja, o que é a avareza, se eu não consigo entender quais são os males que esses vícios podem trazer, vai ficar muito mais difícil de eu me conhecer e perceber que isso é negativo e ruim para mim. Então, aí vem uma outra coisa que vai nos ajudar muito, que é iniciar, se ainda não começamos, ou continuar com mais afinco o estudo da doutrina, da moral cristã. E nós, que somos espíritas, da moral cristã, à luz da doutrina espírita, para que possamos reconhecer o que são as virtudes que nos aproximam desse reino de paz e felicidade. E para que nós possamos entender e reconhecer o que são os defeitos e os vícios que nos afastam deste reino de paz e de felicidade. Para que nós possamos entender por quê, como é que o orgulho nos afasta da paz, da felicidade, como que a vaidade, como que a avareza, como que o ódio vão nos afastar da nossa paz, da nossa felicidade, do nosso crescimento moral e espiritual. Então, nós podemos, voltando àquele exemplo de uma equipe que tem uma conquista na sua atividade profissional, nós podemos nos unir neste momento. E é isto que a Casa Espírita nos oferece. Quantos grupos de estudo, muitos deles hoje tiveram que ser interrompidos
Muitos buscaram as alternativas do estudo virtual, onde as pessoas se juntam usando os meios da telecomunicação, a informática, e continuam estudando juntos a moral cristã e espírita. As palestras públicas que a casa oferece, que todas as casas espíritas oferecem, assim como o GEIP está oferecendo a todos nós, para que através do estudo, através da aquisição deste conhecimento, nós possamos balizar melhor aquela avaliação que Santo Agostinho nos ensinou a fazer ao longo do dia e naquele momento, ao final, quando formos refletir sobre as ações que tomamos. Então, a Casa Espírita vem nos oferecer uma série de recursos. Porque se nós entendemos que o orgulho, que a vaidade, que vários defeitos e vícios estão em nós, nós podemos receber o auxílio da prece dos nossos irmãos. Nos momentos em que percebemos que estamos exaltados, com sentimentos de violência, podemos ter o passe que acalma, que relaxa, que nos ajuda a nos centrar no equilíbrio. O culto do Evangelho no lar, que a Casa Espírita nos ensina, e que vem trazer, ou melhor, que vem ajudar a fazer do nosso lar, da nossa casa, uma extensão do grupo espírita que frequentamos. Quando nos dedicamos a uma leitura, a uma prece, ao estudo do Evangelho de Jesus, e com isso criamos um hábito que se transforma numa reunião, que pode ser uma reunião familiar, que pode ser uma reunião de um só encarnado, mas que terá o convite da espiritualidade amiga do bem para participar e para fazer com que esta pequena centelha se transforme numa lâmpada de força, a iluminar, não com a luz material, mas com a luz do amor, da harmonia, cada canto daquele lar, ajudando individualmente que nós processemos dentro de nós o bem, que nós trabalhemos dentro de nós as virtudes que vão nos aproximar deste reino de Deus. E, uma vez movidos pelo entendimento, pelo conhecimento do bem que o bem nos faz, trabalhar no bem. Por pequeníssima que seja a tarefa, perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Nesta casa que me recebe, nesta casa que me instrui, no GEIP, que é esta casa, senhores, há alguma atividade em que eu possa ser útil? Se esta casa faz o pão e leva para os necessitados, precisa de alguém que corte o pão para colocar alguma coisa? Precisa de alguém que vá à padaria para comprar o pão? Precisa de alguém apenas que limpe a mesa para que a atividade de fazer o lanche que será levado seja feita num ambiente limpo? Qualquer atividade no bem, ela traz um acréscimo. Aquele acréscimo que Jesus disse: buscai o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. O trabalhar no bem nos traz esse acréscimo. Quando angariamos para junto de nós os amigos encarnados da tarefa, os amigos da espiritualidade voltados para o bem, quando angariamos para perto de nós os irmãos que, agradecidos a Deus por aquele que é o seu amado encarnado,
e que não tinham pão, e que, graças a essas mãos, podem ter agora o que comer. O trabalho no bem nos preenche o interior. O trabalho no bem faz com que esta pequena luz que todos nós carregamos, estas pequenas centelhas de virtudes cresçam, empurrem para fora os vícios e os defeitos que todos nós ainda trouxermos dentro de nós. Então, temos dentro de nós esta centelha que, uma vez animada, que uma vez acionada, vai fazer crescer dentro de nós o reino de Deus. Mas que pena que eu não vi esta boa nova. Pena que eu não soube disso há 10 anos atrás, antes de me tornar o que sou hoje. Um criminoso. Que justiça da terra nenhuma conseguiu ver ainda, mas que eu sei que sou. Pena que, antes de eu entrar nesta vida de vícios, de defeitos, eu não tive a oportunidade de entender o que eu estou vendo agora. Não, meu amigo, não. É uma pena que não foi antes, mas não quer dizer que não possa ser agora. O momento é o hoje, porque esta luz, esta centelha, ela continua em todos nós. Porque o mal que nós fazemos, ele pode até nos contaminar, mas ele é como um vírus. Com a devida vacina, com os devidos remédios, nós vamos nos melhorar de seus sintomas e vamos evitar que eles continuem em nós. Então, sabemos que as leis da vida vão nos trazer a responsabilidade por cada ato cometido. Mas isto pode vir em forma de lição. Isto pode acontecer em forma de trabalho no bem. E a ninguém é negada a luz da reforma interior. A oportunidade é de todos e o tempo não é o de 10 anos atrás. O tempo é agora, é hoje. Não importa qual a situação em que nos encontramos, todos nós temos o direito de ser felizes. Todos nós temos o direito de, a partir de hoje, como dizia o nosso querido e bom amigo Chico Xavier, todos nós podemos escrever uma página nova no caderno de nossas vidas. O momento é hoje. O momento é agora. Porque nós temos uma potência dentro de nós. Aliás, nós temos várias potências dentro de nós. Nós temos a potência da inteligência, que vai nos mostrar, através do estudo, do entendimento, o que é realmente bom para nós e o que não é. Nós temos a potência da vontade, que vai nos impulsionar para o caminho melhor. E nós temos uma outra potência, que é a liberdade de escolha, também conhecido como livre-arbítrio, onde nós podemos definir, a partir de hoje, eu quero melhorar. A partir de hoje, eu quero um novo caminho. Não que nós tenhamos hoje o poder de, a partir de hoje, eu sou uma pessoa totalmente nova. Nós sabemos que hábitos arraigados, que muitas vezes vêm de séculos, eles demoram um tempinho para serem totalmente banidos do nosso interior. Mas a liberdade de escolher começar a banir esses vícios, esses defeitos, esses maus hábitos, nós temos. Basta exercer esta vontade, basta querer, e nós podemos começar hoje
a mudar o nosso íntimo, a nos mudar por dentro, para alcançar este reino que é de paz, que é de felicidade, que é de bem-estar perene. Não aquela sensação efêmera de prazer que temos em muitas coisas, mas uma sensação de bem-estar que não cessa. Quantas e quantas pessoas nós já vimos que passando por situações assim difíceis, dificílimas, e quando são perguntados, e aí, como que você está? Como que estão as coisas? E a pessoa fala, tudo vai indo bem de acordo com a vontade de Deus. Esta pessoa pode estar no meio de um turbilhão de coisas negativas acontecendo, mas ela já está no caminho da conquista deste reino de Deus, onde a paz é interior e as coisas externas até, sim, trazem coisas difíceis, dores, dificuldades, mas o equilíbrio e a harmonia interior ajudam para que essa pessoa passe pela situação, chorando e sentindo a dor, porém com paz de espírito interior, equilíbrio e serenidade, porque ela já começou a trilhar este caminho. Emmanuel, pelas mãos do nosso querido amigo Chico Xavier, numa lição que está no livro chamado Neste Instante, ele vem falar sobre o reino de Deus, mas nós não vamos trazer aqui. Fica o convite para que vejam, para que procurem a página neste livro. Porém, nós vamos trazer aqui um pequeno trecho, que já é, talvez, um fechamento para esta reflexão, não no sentido de que vamos parar, porque o período de um estudo é para nos incentivar para que depois possamos prosseguir. Mas ela vem, esse trecho, esta lição de Emmanuel vem dizer para nós que o nosso problema será sempre construir na própria alma a perfeição que nós reclamamos nos outros. E aí ele vem trazer o convite que vai ficar para a noite. Não nos esqueçamos de que o Evangelho vem preparar no mundo o reino do bem que Jesus anunciou. E o próprio Jesus foi suficientemente claro, asseverando que o reino de Deus está dentro de nós. Ah, Jesus, Mestre, Senhor de nossas vidas, ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Guia-nos, Senhor, no teu caminho, que é o caminho da verdade e da vida. Fortalece em nós, Senhor, a vontade de melhorar, a vontade de crescer, porque temos em nós, Senhor, o anseio de viver em paz, o anseio da felicidade. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a discernir, a separar o joio do trigo nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos mais íntimos. Guia-nos, Senhor, a cada dia, para que possamos fazer crescer dentro de nós esta centelha divina, que é o amor que Deus nos deu, o amor que vieste anunciar como a herança maior de todos nós. Sê conosco, Senhor, neste momento, sê conosco, Senhor, durante toda a nossa vida. Graças a Deus. Que Jesus esteja com todos nós, graças a Deus.